sonhar. Sonhar. É isso que eu quero impulsionar você nessa noite. A você ser pessoas cheias de sonhos. Sonhos. Eu sou um sonhador. Eu não conto meu sonho para qualquer pessoa. Até porque meus sonhos, na maioria das vezes, são absurdos. Eu sonho em andar em carro que hoje eu não teria condições nem de comprar a roda. Mas eu sonho. Esse dia eu me vi dentro de um carro desse, só que foi do lado de fora, pelo vidro. Foi um momento magnífico, foi questão de segundos, mas valeu a pena. Talvez você sonhe em chegar em algum lugar na sua vida profissional que hoje pareça impossível. Mas eu quero incentivar você a sonhar, até porque sonhar é uma particularidade do ser humano. Nenhum ser, além do ser humano, sonha. Pelo menos nenhum nunca me contou. Eu já tive uma cachorra de estimação, mas ela nunca falou para mim seus sonhos. Nunca. Isso é uma particularidade nossa, do ser humano. Então sonhar, seja um sonhador. Mas nós vamos ver que para tornar os nossos sonhos realidade, as coisas são mais duras do que aparentam ser. Não basta eu ser apenas um sonhador. Eu preciso ter condições de tornar os meus sonhos realidades, ou então eu vou ser um eterno frustrado. Então eu quero que você sonhe com o impossível. Sonhe, meu filho. Até porque sonhar é de graça. Realizar o sonho é que precisa se pagar um preço. Mas então, hoje eu vejo pessoas frustradas porque não conseguiram alcançar seus sonhos. Então nunca deixe de sonhar. E aprenda uma coisa muito importante. Se você tem grandes sonhos, eles exigirão de você grandes responsabilidades. Se você sonha algo pequenininho, aí qualquer coisa resolve. É ou não é? Davi se tornou um herói porque matou um anão? Não, matar um anão até você matava, eu. Ele se tornou um herói porque matou um gigante. Então os grandes sonhos, eles nos colocam diante de grandes obstáculos. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Se você sonha alto, querido, se você almeja grandes coisas, se você sonha a libertação de alguém que está preso no lamaçal do pecado, isso vai exigir de você uma grande responsabilidade para ver o seu sonho se tornar realidade. Se você quer arrumar um emprego que ganhe um bom dinheiro, isso exigirá de você uma grande responsabilidade. Se você sonha com uma cura de algo grande, de uma enfermidade profunda, impossível às vezes para os padrões da medicina, você será exigido de você uma grande responsabilidade. Aprenda uma coisa: quem não sonha não gosta de sonhador. Se você sonha, se você tem sonhos grandes, seja seletivo para quem você conta seus sonhos. Veja quem você permite entrar na sua intimidade, participar com você. Conte seus sonhos para quem não deve, e você vai ver o que você vai angariar com isso. Você precisa saber para quem você conta seus sonhos. O que move um ser humano é seu sonho. Quando você parar de sonhar, você morreu, querido. E sonho é o seguinte: todas as vezes que você alcança, logo em seguida, você sonha de novo. Sonha de novo para você alcançar. Glória a Deus. Isso aqui é um sonho, pregar numa igreja. Gente, há 17 anos eu era membro de uma igreja que tinha 12. No dia de culto máximo, lotação máxima, sabe, com 50% de visitante, eu pregava para 18. É um número extremamente expressivo. 50% de visitante é uma... E eu olhava, gente, eu sonhava, eu pregava para aquelas 12 pessoas. Eu dava aula na escola dominical para 2. E eu sonhava um dia pregar, bispo. Eu sonhava. Olha, e eu sempre aprendi a lutar pelo meu sonho. Uma vez eu fui pregar, passei em frente a uma igreja, passei meu carro lá em Niterói, primeira igreja batista de Niterói, umas colunas romanas na frente, grandona. Eu parei, tem um sinal quase em frente. Parei, olhei para a igreja e falei: Jesus, que igreja grandona. Essa igreja é do Senhor, né? Deixa eu pregar aí, poxa. Ela não é sua, poxa, eu tenho que falar com o Senhor. E eu no sinal falando com Deus, sonhando. E um dia pregar naquela igreja. E se eu contasse isso para o pessoal, eu ia falar: você enxerga.
Você mora lá no Xerém, pode vir alguma coisa boa do Xerém? Poxa, se enxerga, não é verdade? Hein? E eu passei e falei com o Senhor, falei, Senhor, realiza esse sonho, puxa, deixa eu pregar aí. Gente, 2 semanas se passaram, eu recebi uma ligação. A irmã falou assim, o senhor é o presbítero Cláudio? Eu falei, sou eu, senhora. Queria fazer um convite do senhor para pregar. Eu falei, pode falar, querida. Queria convidar o senhor para pregar na primeira igreja batista de Niterói. Eu falei, espera que eu vou consultar minha agenda. Falei, vou arrebentar também, não, né? Gente, 40 dias depois eu estava pregando lá. Porque eu quero impulsionar você a acreditar no impossível, a acreditar no incrível. Mas saber que para isso você vai ter que enfrentar adversidades. Quando você está no meio de quem não sonha, você vai ter que lidar com esse terror, que é o desejo que as pessoas têm de não ver o seu sonho se tornar realidade. E cuidado, eles podem apenas não ter inveja, podem querer sabotar o teu sonho. Porque tem muita gente que fica com o coração assim, sonhadores que ficam magoados por causa dos problemas. Aprenda, meu filho. Então, outra vez eu brinquei que isso aqui é para deixar registrado. Esse dia eu fui pregar numa igreja, você tem que aprender a lidar com as dificuldades. Tinha gente pendurada até na janela, uma igreja dessa de interior. O pessoal cantou, eu ia pregar. E canta. Eu não estava aguentando mais. Falei, que igreja para cantar desse jeito, meu Deus? Isso está parecendo um viveiro. Eu nunca vi uma igreja. Eu acho que até os visitantes cantou naquele culto. Não é possível. Só um garoto cantou 4 vezes. Eu já estava ficando agoniado, que a menina vinha cantar. Queria chamar o fulano para cantar comigo. Eu falei, Senhor, se esse garoto levantar de novo, eu vou arrumar uma confusão aqui nessa igreja. E aí cantou. E eu com o esposo desse tamanho assim, ó. Falei assim, a hora que ele acabar de cantar não interessa, eu vou pregar. 9h15, me passaram a palavra. Aí eu fui, olhei o relógio, falei assim, abri a Bíblia, abri o esposo, aquele montão de versículos para eu citar para o povo acompanhar. Aí falei, a paz do Senhor, irmão, acabou a luz. Acabou a luz, você acredita que acabou a luz? Acabou a luz. Por que não acabou quando os caras estavam cantando? Eu não sei. Acabou justamente na minha vez de pregar. Aquele esposo que eu levei não funcionou. Meu sonho de pregar aquela mensagem foi por água abaixo. Dobrei, enfiei dentro da Bíblia, abri na mensagem de segurança. Aquela mensagem que a gente sabe de cor e salteado, sabe aquela mensagem? Fica lá para um momento de emergência. Eu não é? Abri, acenderam umas velinhas assim, e eu preguei a primeira pregação romântica da minha vida, à luz de vela. Foi magnífico, preguei. Quando acabei de pregar, que eu falei amém, chegou a luz, cantaram 2 hinos ainda. Então eu preciso estar preparado para os momentos de adversidades, os momentos de frustração. As coisas nem sempre sairão como nós planejamos. Ele está percorrendo um caminho para levar aos seus sonhos. E muitas vezes esse caminho vai ser doloroso, vai ser difícil. Às vezes, para você enfrentar um relacionamento perfeito, você vai ter que ultrapassar muitos percalços, muitas adversidades. Às vezes, para você galgar um posto privilegiado, você vai ter que passar por caminhos que você jamais gostaria de passar. Mas é necessário. Fazer o quê? Não tem jeito. A visão do mulherão e a visão do seu futuro, a visão do prazer ou a visão da realização dos sonhos. Porque nós precisamos saber que quando você tem grandes sonhos, você tem que ter um cuidado danado com uma coisinha chamada prazer. Prazer é bom, meu filho, bom. Às vezes você tem grandes sonhos para a sua vida, mas você tem um prazer, gastar, e gastar é bom. E tem gente que gasta, fica todo endividado e vem para a igreja. Ora por mim. O devorador. Eu conheço gente que administra tão mal seu dinheiro que o devorador não ousaria se aproximar de tal pessoa. Eu conheço gente que gastaria as economias do devorador. Eu conheço. Conheço gente que o devorador fala, é ruim de eu ir lá. Vai mexer na minha poupança? Nas minhas ações? Pense bem. Olha só. O prazer está lá, você precisa. Às vezes você está doido para ter um corpo fininho, para ter uma saúde, né? Excelente, mas tem uma coisa chamada comer, que é um prazer. E você precisa aprender a falar não, gente. Não. Esse dia eu fui na casa de um amigo,
eu estou com problema no estômago, não estou podendo tomar Coca-Cola. Ele falou, Cláudio, você gosta de Coca-Cola? Eu falei, gosto demais. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, vou botar. Eu falei, não. Ele falou, peraí, você gosta? Eu falei, gosto. Você quer? Eu falei, quero. Eu vou colocar. Eu falei, não. Ele falou, você é doido? Você gosta? Eu falei, eu gosto, mas eu não posso. Eu estou com problema no meu estômago. Então não me perturba, não me atente. Então eu preciso estar pronto para dizer não. Às vezes você vai querer comer, mas você não pode comer. Você vai querer dormir, mas você não pode dormir. Você vai querer fazer coisas que não deve, mas você não pode fazer. Então aprenda a falar não. E na língua portuguesa você pode falar não dizendo sim, pode falar sim dizendo não. Se eu falasse, você me traz um copo d'água e você dissesse, pois não. Você disse sim, não na verdade. Você me traz um copo d'água, por favor, pois sim que eu vou trazer. Você disse não. Então é complicado, é ou não é? Então você precisa aprender a dizer não, não. Eu quero fazer um paralelo aqui. A Bíblia diz que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Você tem alguém te esperando em casa. Ele não dorme, ele não cochila, e ele espera a sua volta. E para isso, para estar com ele um dia, você vai ter que aprender a dizer não para os amores deste mundo. Você vai ter que aprender não para os prazeres deste mundo. Você tem que aprender a renunciar. Você tem que aprender a tomar uma postura, porque ele te espera do outro lado. Hoje tem gente que não sabe falar não. Estou falando para muitos jovens aqui, eu ministro para jovens. Você ser menina, hoje no Brasil, fica grávida uma adolescente por minuto. E muitas delas estão dentro da igreja evangélica, sabe por quê? Porque não sabe dizer não para o prazer. Porque se o pecado fosse fazer endoscopia, ninguém queria. Se o pecado fosse tomar antitetânica, ninguém queria. O problema do pecado é que o danado é gostoso. O efeito momentâneo dele é legal. Então você precisa aprender, querido. Você aí, ó, que está na idade de namoro, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar, porque é seu sonho que está em jogo, é seu futuro. Aprenda a falar não, 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 não. Não. Não tem que ser não de não. Imagine agora que você fosse uma moça, você fosse um rapaz e eu uma moça. Deixa eu esclarecer, é uma hipótese, ok? Tá gravando isso? Senão vai pro meu irmão aí, falou que ele era uma moçona. Não é nada disso. Sou macho e macho pra caramba. Mas imagine agora, hipoteticamente, que você fosse um rapaz e eu uma moça e você vai me namorar. Aí você vai ficar motivadinho, porque quem é que controla o namoro? A menina, meu irmão. Porque a menina demora a pegar fogo. O homem é... Lembra da outra vez? O homem é forno no micro-ondas. O homem ligou, ele está quente. Mulher não, taca fogo de manhã, abana de tarde, assopa de noite, para no final da noite ela está quentinha. É assim que funciona. É ou não é? É assim. Então observe bem. Imagine agora que você fosse um rapaz e eu uma moça, e você fosse me namorar, passar a mão em mim, eu fosse falar não, e você passasse a mão e eu falasse assim, ah não. Vai parar? Ela falou não? Falou um sim, disfarçado de não. Aí ele continua de novo, passando a mão. Aí como é que ela fala? Não, para, vai. Sabe onde isso para, querido? Na maternidade mais próxima. Então nós precisamos ter compromisso com nossos sonhos. Aprenda a falar não. Ele quer te namorar no escuro para morder seu pescoço, empurra ele e fala, sai para lá, espírito de vampiro, repreende. São seus sonhos, é onde você quer chegar. Não venda seus sonhos por qualquer porcaria, desculpe o termo. Aprenda a ter santidade como estilo de vida. Aprenda. Porque quando você serve a Deus em integridade, você não precisa se defender. Você tem um Deus que defende você. Você tem um Deus a pelejar por você. Você não precisa de defesa. Você tem um Deus que te defende. Deixa Deus agir. Tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai te perseguir. Pare de querer se defender. Você não está nos caminhos do Senhor, deixa que Deus te defenda. Pare esses são seus sonhos. Quer ver? Ontem eu preguei sobre ele. O ceguinho Bartimeu, ele tinha um sonho, o sonho de ficar curado. Então ele gritava, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Aí o pessoal, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele poderia falar, cala a boca você mesmo. Não se mete no meu assunto não. Estou aqui gritando igual um doido, querendo achar o homem. Você está me perturbando? Não, vocês vão se lascar, não é verdade? Não me perturba, não. Ele poderia falar isso? Lógico que poderia. Estava no direito dele, mas por que ele não falou? Porque se ele para discutir, Jesus ia embora. Então nós não podemos perder tempo com disse-me-disse, com o que estão dizendo, com o que deixam de dizer. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos onde chegar, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o caminho, nós sabemos que Ele vai nos levar. É isso.
Sabe aquela palavra que diz que por onde nós formos, a bênção do Senhor vai estar conosco? Que a maior bênção que nós temos, sabe qual é? É a presença de Deus. É Ele. Se nós queremos andar com Deus, não permita que as suas adversidades diárias coloquem sobre você rancores. Os rancores, as mágoas fazem você abrir mão das bênçãos grandes que Deus tem para você. Posso te dar um exemplo claro disso. Herodias, no dia do aniversário de Herodes, manda sua filha Salomé dançar para Herodes. Ela dança magnificamente. Herodes fica tão boquiaberto de ver a menina dançar, acha aquilo algo tão esplêndido, que oferece para Salomé: minha filha, me pede o que você quiser. Já tinha tomado alguma coisa, perdeu a noção. Pode me pedir até a metade dos meus bens que eu te dou. Salomé vai lá falar com Herodias: mãe, ele falou que eu posso pedir até a metade dos bens dele. Gente, era um negócio da China. Era a oportunidade de Herodias e Salomé ficarem ricas. Sabe o que Herodias manda Salomé pedir? A cabeça. O que vai fazer com a cabeça do João? Vê bem. Mas ela preferiu, ela abriu mão de ganhar aquela fortuna para se vingar, porque o coração daquela mulher estava tomado, sabe, pela mágoa, pelo ressentimento. Esse é o objetivo maligno, fazer você se ressentir. Tem gente que fica ressentida até com Deus porque não entende os planos de Deus. Tem gente que fica ressentido com a outra pessoa e bloqueia o caminho do seu sonho. Porque entenda bem, querido, nossas tentações, elas não têm autorização de Deus para nos vencer. Nós só somos vencidos pelas tentações se nós dermos brechas, porque nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. A nossa vitória foi alcançada na cruz do Calvário, na morte do Senhor, e nós precisamos aprender isso. Hoje eu vejo pessoas machucadas por ressentimento. Eu fiz tanto pelo meu filho, eu dei minha vida, eu fiz isso, eu fiz tanto pelo meu marido, eu fiz tanto pela minha esposa, eu fiz tanto pelos meus pais, eu fiz tanto pela minha sogra, eu fiz tanto pela minha nora. Olha o que eu recebi. Não, querido. Nós precisamos aprender que as pessoas podem se esquecer de você. Nós precisamos aprender que as pessoas podem pagar o bem que você fez com o mal. Mas você também precisa entender que as pessoas não podem tornar os seus sonhos realidade. Quem pode tornar os seus sonhos em realidade, eles não se esquecem de você. O Senhor jamais se esquece de nós, jamais. Aprenda uma coisa, querido: as coisas estão difíceis, estão ficando estreitas. Isso é apenas um significado, sabe qual é? Você está perto de chegar da sua vitória. É só isso. Por isso que as coisas vão te espremendo, te comprimindo. Irmãos, o que eu quero deixar para você hoje é que se você tem grandes sonhos, você precisa estar preparado para as grandes adversidades que você vai enfrentar. Separei alguns momentos para falar algo com você que eu falei nos meus 16 anos de ministério, pouquíssimas vezes. Minha mãe veio do Nordeste. Meu pai era casado, pai de 2 filhos, e ela 14 para 15 anos quando ele a engravidou. Minha mãe me teve com 15 anos. A família tinha vindo do Nordeste, passou por Minas Gerais, e meu pai me tomou da minha mãe, talvez com o propósito de puni-la, mas ele não podia me criar. E me deu para uma família, que me deu para outra família, que me deu para outra família, que me deu para outra família, e eu fui pulando de família em família, crescendo sem um padrão de comportamento, porque não tinha comportamento. Porque eu ia ter comportamento sendo criado em lares? Não tinha. E eu fui crescendo nesse ambiente, onde meus amigos tinham pais, tinham mães, onde tinham comida na mão e eu arrumava a minha. Me tornei adolescente, eu ia chamar os meus amigos para sair e a mãe dele dizia: você só sai depois que jantar. E eu tinha que preparar minha janta. Mãe, passa minha roupa. E muitas vezes eu saía sem passar, porque minha casa não tinha energia. Eu olhava os outros e me perguntava por quê? Por quê, Senhor? No colégio, ninguém nunca foi uma reunião. As minhas provas eram entregues nas minhas mãos. Depois de um tempo, uma das lugares que eu fui morar foi com meu irmão. Ele já é falecido. E ele tinha um bom emprego, me colocou num colégio católico.
católico. O melhor colégio na época do local que eu estudava pagava uma condução para me levar. E eu aprendi que uma das coisas mais abençoadas era o uniforme. O uniforme era um negócio muito legal porque ele nivelava todo mundo. Quando nós estávamos de uniforme, ninguém sabia quem era rico, quem era pobre, mas havia as festas na escola. E durante aquelas festas, eu queria ir. Eu era um adolescente já para jovem. Eu queria participar daquilo, mas lá me doía mais ir do que não ir. Os meninos que estudavam comigo chegavam em carros importados, calçando tênis de marca, as meninas sempre muito bem arrumadas, e eu usava o mesmo quichute que ia para a aula, eu ia para as festas. Uma camisa que não tinha marca, um sapato que furava e a gente colocava papelão. E eu cresci nesse ambiente, fui vender drogas, não me tornei um traficante, era uma coisa mais para ganhar um dinheirinho para conseguir. Era uma outra época, mas eu olhei aquilo e morando na casa de minha tia, não se escandalize com o que eu vou falar, eu encontrei um livro quase dessa cor, que havia sido deixado lá por um grupo dos Testemunhas de Jeová. Nesse livro dizia: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa. Um livro direcionado ao público infanto-juvenil, onde algumas fotos ilustrando desde a criação, começava com aquela árvore com a maçã, o Adão e a Eva, e terminava com João na ilha de Pátimos. Provavelmente eu encontrei esse livro limpando a casa, porque era uma das minhas tarefas nesse lar. Durante os 14, acho que de 14 a 16, por aí, eu li aquele livro uns 40 vezes, eu não sabia por quê, mas eu li aquele livro, eu lia sempre que podia. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas eu li aquele livro diversas e diversas vezes, e eu não sabia por quê. A Bíblia eu nunca tinha pego, aliás eu tinha medo dela, eu achava um livro meio perigoso, meio místico. Lá na casa do meu tio, ele era católico, e ela ficava aberta no Salmo 91, que estava amarelo. Você virava para o 92, ou para a página seguinte estava novinha, mas ali era meio que um amuleto, não podia desvirar. E o tempo foi passando, e eu conheci uma moça que tinha problemas espirituais. Ela era desviada, e meu tio que me criou, esse mesmo da Bíblia, chamou essa moça uma vez e disse: menina, arruma um menino bom, que tem futuro, porque esse menino não vai a lugar nenhum. Esse garoto é um irresponsável, o pai dele, eu crio ele e gosto, e meu tio me amava, mas ele sabia, ele não falou nada de errado a meu respeito, ele falou apenas o que era verdade. Esse menino não tem futuro. As meninas que eu queria namorar, ninguém. Um menino de quichute, calça azul, eu fui dar meu primeiro beijo com 17 anos, pensa nisso, feio. Não melhorei não, mas era pior. Pois bem, aqueles problemas espirituais daquela moça me aproximou do evangelho. Ela tinha problemas espirituais sérios, e eu então acabei me convertendo numa segunda-feira. Falei: Senhor, eu não sei se o Senhor existe, essa menina fica endemoniada aí, e se o demônio existe, que eu tô vendo ele, o Senhor também deve existir ainda que eu não tô vendo. Mas se o Senhor puder tirar ele dela, dá uma força aí, porque ele pegava ela e queria me matar, então eu precisava de uma segurança. E ela ficou livre naquele dia. Eu levantei minha mão e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí um rapaz me levou para a escola bíblica e ele falava Noé. Eu sabia quem era Noé, sabia os filhos, sabia o tamanho da arca, eu sabia tudo. Ele falava Daniel, eu sabia. Ele falava Moisés, eu sabia. Ele falou assim: você é desviado. Eu falei: não, nunca fui crente não. Já leu a Bíblia quantas vezes? Eu falei: rapaz, eu nem peguei na Bíblia até hoje. Ele falou: como é que você sabe a sua história bíblica? Assim, eu falei: não, eu li um livro lá, nem falei com medo do preconceito. E ele falou assim: pois é, o restante da história que você leu nesse livro está na Bíblia. Começa a ler, olha o restante aqui no livro de Daniel, olha o restante aqui no... Aí eu fui, né? Aí eu mergulhei. Eu li a Bíblia de dia e de noite, eu pregava para mim mesmo, eu pregava no espelho, eu pregava dentro do carro, eu conversava comigo, e aí eu fui tomando gosto, e as pessoas começaram a falar: Cláudio, você está falando de um jeito esquisito, você está se comportando diferente, uma vida difícil, vendi o almoço para comprar janta, minha família andava na boleia de uma Fiorino branca emprestada. Que beleza. O tempo passou, aí Mazinho, chama de fogo, chama viva, não é isso? Mazinho conhece a história um pouco, porque o grupo ia lá na igreja que eu me converti, lá do Marcos Melquisedeque, Santa Cruz da Serra, e um dos seus companheiros, eu não vou lembrar quem é, Gilberto, orando, ele falou assim: eu vejo você com a mala na mão, viajando para tudo quanto é lugar. Eu falei e ele ainda falou que era de avião. Eu falei: avião? Eu nunca andei de avião, eu tenho medo de altura, passar de avião, tem que vender um rim naquela época para comprar.
Isso vai... Vião. Confesso, eu sei que eu não acreditei muito não. E menos ainda quem escutou as profecias. Falei, vião. Fui embora com aquele vião assim na cabeça. Menino. E botaram pra pregar no galinheiro. A classe da escola bíblica dominical era no galinheiro, tu acredita? Aquele terreno em frente à igreja. E aí eu comecei a fazer humor, porque as paredes eram de tela. O jovem ficava olhando pro lado de fora. Era só uma parede de alvenaria. Então eu encostei na parede de alvenaria, eu encenava, eu levava o skate. Uma vez fui pregar sobre José, levei o skate. Olha lá, o skate. O skatista só anda pra frente, sabe cair, tem equilíbrio, gosta de obstáculo. Eu falei, abra sua Bíblia em Gênesis 37, que eu vou falar do José. Um homem equilibrado, e andava pra frente, gostava de obstáculo. Me vestia. E o negócio não foi indo, menino. Foi indo. Casei, virei professor da escola bíblica. Mó barato. Duro que nem um coco. Pensa. Nossa, eu lembro que eu fiz um consórcio pra comprar uma televisão, sabe? Pois bem, o tempo foi passando, Deus foi abrindo as portas, foi me abençoando, o pessoal começou a gostar de mim. Não é que eu pregava bem não, é a graça de Deus. Você vê num congresso como esse, tanta gente boa, vem eu pra pregar. É o Sul de Assis, o Landtal, e quem? O Cláudio Duarte. Mas Deus falou, gostei de você, menino, gostei. Você é o improvável. Por isso que eu não me encanto. Às vezes as pessoas, pastor, o que o senhor, assim, como é que o senhor lida com sucesso? Eu falo, que sucesso? Eu sou um Zé Ruela, um Zé Rosquinha, um Zé Mané. Eu sou pouco mais que o Jumendique que entrou. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu vivo é por ele. Você consegue entender? A minha história foi mudando, eu continuo morando em Xerém. Moro em Xerém, não mudei pra um Alphaville. E diga-se de passagem, posso, mas é o maior barato. Eu passo em Xerém hoje, na minha Land Rover. E a mãe daquela mulher que não deixava eu namorar as filhas dela, mora lá. Aí eu passo, sim, não é com maldade não. Abro o vidro e digo pra ela, minha irmã, graça e pai. E aponto pro meu mulherão, minha mulher, 26 anos de casada. Fecha o vidro e diz, aí filha, dizia que eu não podia namorar a filha dela, que não tinha onde cair, morto. E minha mulher olha e diz assim, Cláudio, eu tive olhos de águia. E eu falo, você deu, foi uma sorte desgramada. Escute só, pra quê que Deus fez tudo isso? Pra quê? Pra que ele mudou a minha história? Hoje eu posso ajudar minha mãe, ajudar o meu pai. Tem uma igreja maravilhosa em Xerém, uma igreja estilo americana que Deus colocou no meu coração, num lugarejo pequenininho. Tá lá, porque a única coisa que eu quero é cumprir o propósito que Deus tem pra mim. Ninguém acreditava em mim, ninguém achava que eu ia. Às vezes, mas eu tô nos aeroportos, e não apenas no Brasil, sabe? Seja África, Europa. Tô falando isso pra, o Cláudio tá querendo, não precisa disso. Eu tô dizendo pra você, onde aquele menino que comia inhame chinês na beira do rio, filho de um homem sem juízo, de uma menina despreparada, aquele menino que tinha tudo pra ser traumatizado. No dia que eu me converti, eu abri a Bíblia e sabe o texto que Deus falou comigo? No Salmo 27, verso 10, ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Pra que serve a transformação que ele fez na sua vida? Pra você querer se parecer com seus amigos da faculdade ou pra se parecer com Jesus? Que serve o que ele fez por você? É isso que eu queria que você refletisse. Hoje eu olho para minha história e digo, Senhor, eu não mereço. O Senhor é bom demais. Essa noite, ela vai marcar a sua história. Tem gente que pensa coisas a seu respeito e elas vão ter que engolir o que disseram a seu respeito, porque Deus disse coisas a seu respeito muito diferentes do que elas pensam. Deus disse coisas a respeito da sua família, do seu casamento, muito diferentes. Eu queria que todos ficassem de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Agora, feche seus olhos. O Deus que transforma está neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas. Aleluia. Há um ambiente de transformação neste lugar. Há um ambiente de restauração nesse lugar. Obstáculos foram vencidos com muito respeito, com muito temor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Será que nesta noite você não está aqui porque Deus tem um propósito pelo qual te trouxe? Talvez fizeram algo com você, disseram alguma coisa a você, mas Deus hoje está dizendo, você é meu. Por isso, com muito respeito, com muito temor, se nessa noite você está aí e Deus está falando contigo, esteja você aqui dentro ou aí fora, talvez essa seja a sua noite. Que tal recomeçar?